Nós vamos começar com a leitura da verdade prática e do nosso texto áudio. Texto áudio diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Esse é o texto áudio. Isso é o texto áudio. Amanhã nós vamos tratar sobre isso nas nossas salas de aulas das escolas dominicais, mas como eu já disse aqui, tem igreja que não tem a escola dominical pela manhã, mas você vai estar com o texto bíblico para aplicar na sua vida, numa palestra que você for dar, ok? Então, já estaremos explicando isso dentro do texto. Vamos lá, verdade prática. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Isso, aí você vê um homem sem Deus, sem a perspectiva bíblica, ele vai se colocar acima de quem? Acima de Deus. Porque ele está fora dos padrões, nós vamos já explicar isso, dominado pelo seu ego, pela sua prepotência, e ele tenta usurpar a glória de Deus. Isso não é novo não. Nós vamos mostrar que essas correntes que nós desenvolvemos, aliás, que o mundo desenvolve hoje, ela já é antiga. Mas antes de eu começar, convide o professor universitário amigo seu, convide a professora amiga sua. Pode não ser crente não, chame aí. Convide, liga aí para ela. Eu queria que você assistisse agora aqui essa palestra, ok? Primeiro eu vou explicar o texto bíblico e depois eu vou explicar o que depois do texto bíblico, o que afetou no Renascimento, no humanismo, no iluminismo e por que hoje estamos nessa pós-modernidade ou nessa sociedade líquida. É isso? Então, convide aí. Vamos lá, convide todos vocês. Eu tenho uma palavra aí também para os doutores, para os homens da pesquisa. Palavras que eles mais gostam, né? São as palavras os doutores. Convide os doutores, os acadêmicos, com todo respeito. Eu quero convidá-los porque hoje nós vamos tratar desse assunto, ok? Vamos à leitura do texto. Vamos começar por aqui hoje, pelo texto. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus lhe manifestar, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corrupto, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações para a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até o 25, não é isso? Vá até o 30. Tá aí, já está aí. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, Isso. porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrariando a sua natureza. Isso. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim também Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade,
sendo eles mesmos murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Muito bem. O pastor fez uma leitura. Eu vou começar hoje de um modo mais elitizado, que não falar hoje para elite, né? Mais polido, né? Então, nesta noite auspiciosa, nós estaremos abordando essa perícope, que ela traz a culpabilidade humana, a qual é descrita pela ótica paulina, que revela todo o cenário humano do pecado. Então, querido professor, querido irmão, amanhã, quando você for para a sala de aula, você vai pegar esse capítulo primeiro, capítulo todinho de Romanos, e você vai ver 4 coisas nesse capítulo. Uma, Paulo se apresenta aos irmãos. Quando ele se apresenta à igreja de Roma, que não foi fundada por ele, nessa missiva, ele faz o seu introito, e nesse introito que o apóstolo São Paulo faz, a primeira coisa que ele faz é mostrar a razão do seu chamado. Ele se apresenta para a igreja de Roma como um homem escolhido, separado para ser apóstolo. Essa é a conotação essencial do texto que o apóstolo São Paulo está narrando. Ele está mostrando que ele foi um escolhido. Você vê lá, né? Paulos, né? Paulos, né? Paulo, Ródulos, o servo, não é isso? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então, ele está mostrando que a credencial dele para o apostolado era divina. Ele vai deixar bem claro que isso veio desde o ventre da sua mãe. Como é que ele diz o verso seguinte? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Isso. Então veja que o apóstolo São Paulo, ele está mostrando que o apostolado dele e o chamado tiveram a influência divina. Primeira coisa. A segunda coisa, ele vai mostrar o tratamento que ele tem pela eclésia, ou seja, no aspecto eclesiástico, eclesiológico, como os teólogos escrevem, né, assim, nesse particular, essa missiva, ela traz uma alusão peculiar, eu estou falando mais polido hoje. Ele vem com essa perspectiva de mostrar que a igreja, ela não é uma organização, não é uma elite, não é um clube social, que a igreja não é um shopping, que a igreja não é um sindicato, a igreja ela tem uma construção divina. Veja aí o que ele diz. A igreja, a saudação que ele faz agora. A todos os que estáis em Roma. A todos que estão em Roma, vai. Amados de Deus. Primeiro, o que os crentes são? Amados de Deus. Pronto, então lá vai. Eu estou bem devagarzinho, eu quero ser bem... Daqui a pouco, vamos lá. Amados de Deus. Amados de Deus. Chamados santos. Chamado o quê? Santos. Santos. E o que mais? Graça e paz de Deus, nosso Pai. Veja bem que quando Paulo escreve essa expressão aí, não é isso? Aí qual é o versículo? É o 7, né? Verso 7. 1, verso 7. Eu estou bem aqui, não é isso? A todos, pacintois ou sim en Homer, não é isso? Agapetois, aos amados, teu, aos amados de Deus, chamados hagios, chamados o quê? Santos. Santo em 3 posições. Lá vai. Eu vou mostrando aqui bem devagarzinho, puxa bem aí. Vocês podem analisar, não é isso? Né? Se vocês analisarem, o apóstolo São Paulo, ele
você tem essa expressão aí que está no próprio texto, hagios, né? Deixa eu só colocar aqui no plural. Eu coloquei aí no nominativo. Hagios, né? Se vocês analisarem essa expressão que está aí no texto, deixa eu ver onde é que está aqui, hagios, né? Hagios, né? Se você analisar essa expressão que está aí no próprio texto, no verso 7, vou colocar o acentozinho, hagios, se vocês analisarem, aqui ele está chamando, primeiro, que a igreja ela foi chamada para estar em uma posição de santidade aos crentes chamados santos. Ou seja, a partir de agora vocês são cletóis, vocês são chamados para saírem de um mundo velho pecaminoso, do cenário que ele vai descrever. Aí vocês são chamados para uma santidade posicional, é a que nós estamos em Cristo. Na hora que nós aceitamos Jesus, já temos a santidade posicional. Aí nós vamos ter a santidade progressiva, que nós vamos caminhar até o dia da vinda de Jesus. E nós vamos ter a santidade final ou futura, que aí é que nós vamos ser como Cristo é. Então, Paulo ele mostra aos irmãos de Roma que eles são diferentes do mundo. Lá vai. Eles não são o mundo. Veja que o apóstolo São Paulo, primeiro, ele começa falando do apostolado. Segundo, ele começa falando da igreja. E ele chama a igreja de santos. Ele chama a igreja de amados. É como um pai que ama o seu filhinho. Essa palavra aí é carinhosa. Agapetóis. Agapetóis é a palavra como meus filhinhos. Esse é o sentido. E a terceira coisa que você vê aqui nesse texto é que Paulo vai mostrar a culpabilidade humana. Ou seja, Paulo está descrevendo o mundo aqui no cenário universal. Ele está mostrando o que uma sociedade ou o pecado de Adão afetou a humanidade. Então, quando você lê Romanos capítulo 1, o apóstolo São Paulo ele está descrevendo a humanidade desde o seu começo até chegar em Adão. Quando Adão peca, vocês entenderam? Adão pecou, aí essa miséria toda que ele vai descrever no capítulo 1 atingiu quem? A humanidade. Ok? Então, esse é todo o cenário. Mas eu pulei uma coisa aí. Eu falei 3, não foi isso? Até agora eu falei 3. Mas tem uma quarta. E a quarta eu deixei para o final. Aí Paulo diz assim, eu não me envergonho do... Romanos 1,16. Porque o evangelho é o quê? Paulo, quando ele fala, preste bem atenção, quando ele fala de evangelho, ele não está falando de uma filosofia. Quando ele fala de um evangelho, ele não está falando de uma ideia. O evangelho aí é o próprio Cristo. Mas perceba que ele diz, nesse evangelho se revela a justiça. Não é assim? Por que justiça? Porque diante de toda a queda desgraçada e miserável que Adão trouxe, o Senhor não vai deixar de cumprir o que está em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da... Então você tem o proto-evangelho, e nesse proto-evangelho você tem aí uma linha que vai se tornar consecutiva, ok? Ela vai se tornar linear. Eu estou usando os termos para eles também saberem que a gente, né? É linear até chegar em Cristo, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Jesus nascido de mulher sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, quando Paulo diz assim, mas no evangelho se revela a justiça, Paulo estava dizendo, ainda que o homem tenha pecado, Deus não deixou de cumprir as suas alianças, não deixou de cumprir os seus pactos, ok? E chegou até agora. Então, quando ele diz, o evangelho é poder de Deus, ele estava dizendo que para uma sociedade miserável, agora já vai. Tu tá filmando direito, Caio? Bota para cá. Lá vai. Filosofia não salva. É aqui. Discurso bonito não salva. É aqui. Teologia bonita não salva. Sabe o que Paulo diz? Paulo está dizendo, só tem uma coisa que tira vocês
dessa desgraça, dessa miséria, desse pecado, desse mundo podre, dessa natureza pecaminosa, só tem uma. Qual é? É o Evangelho. Rapaz, é coisa bonita, né? A Bíblia é coisa linda. Que aí a pessoa diz, esse Deus que os crentes falam, os que querem ser contra a Bíblia, é um Deus tirano, é um Deus cruel. Que Deus tirano é esse? Que Deus cruel é esse? Que o Adão pecou e a humanidade pecou e ele ainda projeta a justiça dele, que só a justiça dele pode salvar, que é a de Cristo. Ele ainda foi amor por nós, né? Assim está aí na Bíblia? Então, pronto. Então, Paulo mostra que uma sociedade pecaminosa, uma sociedade perversa, uma sociedade imoral, uma sociedade desgraçada, só tem uma coisa que pode transformar ela. O que é? Levante aí vocês. O que é? É o Evangelho. Só o Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é livro, Evangelho não é letra. Evangelho é Cristo. É a boas novas. Lucas 2, 8 a 11. Eis que vos trago novas de grande, que será para todo o povo. Na cidade, nasceu quem? O Salvador, que é Cristo. Ok? Então eu dei um relato completo do capítulo 1. Aí o pastor, ele começou lendo, vamos lá, pastor? Começou lendo o verso 18. Como é que diz? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Lá vai. Sobre toda a impiedade. A Sebeiam. Vamos lá. A Sebeiam. Sobre toda o quê? A impiedade. E quando eu coloquei aí nessa tradução, o autor, o pastor Douglas, ele só fala de um termo. Mas esses dois termos aqui tratam-se de substantivos femininos. O primeiro aí que você vai analisar é a falta de reverência para com. Agora, se o homem está no pecado, na desgraça, na miséria, a natureza podre, ele tem respeito por Deus? Meu Deus do céu! Porque tem crente besta. Meu Deus, eu tô... Se a mulher disse, eu tô passada. Fulano dizer aquilo de Deus. Eu tô passado. Um juiz dizer, mas tu tá passado porque tu quer. Salmo 14, primeiro diz lá o quê? Diz o louco no seu... Vê aí. Vê aí. Vamos lá. Começando aí agora. Vai. Salmo 14. Disseram os nécios no seu coração. Disseram os nécios no seu coração. O quê? Não a Deus. Não a Deus. Então prestem bem atenção. Se o mundo está em todo pecado, se afastou de Deus, então a Sebeiam, se vocês analisarem, quer dizer falta de reverência a Deus. O ímpio tem reverência com Deus? O ateu tem reverência com Deus? Dia desse eu vi um ateu zangado dizendo, esse negócio de crente, esse negócio de design inteligente, esse negócio de Bíblia não vai... Nós não estamos se importando contigo. Não é assim? Porque nós sabemos que o diabo é melhor do que muitos ateus, porque o diabo crê. A Bíblia diz em Tiago, o diabo crê que estremece. Ele só não faz o quê? Olha para cá, bota para cá. O diabo não é ateu. Fica logo tu sabendo dessa. O diabo não é ateu. Ele sabe que Deus existe? Ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso? Ele não somente sabe, mas ele crê. Agora o crer dele é o crer mental. Não é o crer para obedecer, não é o crer para servir, não é o crer para viver. É um crer mental, ele sabe que ele existe. Então o diabo não é ateu. Bota para cá, vem aqui. Coloca para cá, olha para cá. Tá filmando direito, cai, olha para cá. O diabo não é ateu. Pronto. O diabo não é ateu. O diabo, ele crê em Deus. Se você também pegar Marcos 5, a Bíblia diz lá que os demônios disseram, o que temos nós contigo, filho de quem? Do Deus vivo. Do Deus, ele sabe quem é. O diabo sabe. E sabe por que eu não estou me importando? Olha para cá, Caio, bota para cá. Sabe por que eu não ligo? Olha para mim, tu pode rasgar a Bíblia, tu pode ficar nua, ou nu e grosar os teus membros na Bíblia. Eu não estou nem me importando, porque deixa eu te dizer uma coisa bem aqui.
A Bíblia diz que vai chegar um dia que toda língua, está lá em Filipenses 2, toda língua vai ter que confessar que Jesus é o... Pronto. Tu agora critica da Bíblia, tu agora fala de crente, tu agora menospreza a Bíblia, tu agora ridiculariza a Bíblia, tu agora tenta desfazer da Bíblia. Não importa. Eu também, olha para cá. Eu também quero dizer para os irmãos. Tu tá filmando? Bota para cá. Você que é pregador do Evangelho, eu quero falar aos pregadores. Eu preguei muito em rua e eu prego aqui em rua direto. Ele aqui é pastor conosco aqui, ali é pastor. Nós pregamos aqui em rua direto. Nós temos até o nosso mutirão pastoral, que a gente vai para as ruas, não é assim? Às vezes eu estou pregando na rua, tem gente que faz assim para mim. Né? Várias vezes, um dia eu estava pregando e um cara levantou a cerveja para mim. Eu estou sabendo que ele é ignorante e ele está dominado pelo Satanás. Então eu não preciso ir lá para afrontar ele, porque é uma alma escrava e tem irmão que é pregando e é afrontando. Olha para mim, você tem que pregar o evangelho e pregar contra o pecado. Ok? Pregue o evangelho. Se aquela pessoa se sentir incomodada, problema dela. Agora, você não pode ser irônico, você não pode andar afrontando as pessoas, você não pode andar desfazendo das pessoas. Então, observem bem que o primeiro versículo, ele diz aí, como é que diz o primeiro versículo? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre... Do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Sobre o quê? Toda a impiedade. Pronto, impiedade. Então, impiedade é o quê? Quem se lembra? A impiedade fala do quê? A impiedade, ela está faltando, ou ela está falando da falta de reverência para com Deus. Ela está falando de uma maldade. Quem disse que não queria Deus no cenário humano? Nietzsche. Nietzsche dizia, vamos tirar Deus de cena. Não somente Nietzsche, mas muitos outros intelectuais pedagogos e da física. Teve aquele rapaz esqueci o nome dele agora, aquele que era da cadeira de roda, que faleceu, da física. Ele também negava a Deus. Agora, sabe por que nega a Deus? Porque, na verdade, já vive uma vida de impie, a mente está contaminada, a mente está destruída. Vale lá. E muitos hoje querem tirar Deus de cena, não com palavras, porque com palavra perde voto, mas com ações. É verdade. Então, nós temos a segunda palavra que o pastor leu ali. Primeiro é a impiedade, a sebeian, depois nós temos... Injustiça. Injustiça, adikian. Adikian, estou colocando da forma do texto. O que você tem aqui nesse segundo substantivo feminino? Você tem injustiça. Pode ser a injustiça de um juiz, pode ser a injustiça do coração e pode ser uma injustiça da vida. Então, essa palavra aí, adikia, ela fala de injustiça. O interessante que eu coloco aqui, que é uma profunda violação da lei de Deus. Como é a injustiça com a vida? O Senhor Deus cria a vida bela, o Senhor Deus cria a vida perfeita, mas esse homem que é irreligioso, é a sebeian, ele não quer Deus, ele não tem respeito para com Deus, porque tem irmão que pensa, esse negócio de juiz não temer a Deus, não é da agora não. Não é da agora não. A Bíblia diz claramente que tinha um juiz que não temia a Deus, ou seja, ele era ateu. Eita! O primeiro ateu do Novo Testamento. Vamos lá. 18. O primeiro... Ei, bota pra cá. O primeiro ateu do Novo Testamento. Não é da graça, porque tem crente que não lê Bíblia. Vai lá. Aí pronto. Esse ateu, esse juiz, ele não acreditava em Deus. Tem muitos juízes, eu louvo a Deus pelo corpo de judiciário, pelos juízes que fazem um bom trabalho no Brasil, pelos advogados. Nós estamos falando daqui daqueles que negam a Deus, que não querem saber de... Pronto. Uma coisa é ele ser crente, servir a religião. A outra coisa, tem juiz que é incrédulo, tem juiz que é ateu, mas faz o bom trabalho, o trabalho dele. Tem médico aí que é ateu, não crê em Deus, mas é um baita de um médico, de um profissional. Nós temos que separar isso, ok? Uma coisa é o trabalho dele, a outra coisa é a salvação. Eu estou falando isso. O trabalho dele é uma coisa. Agora, salvação é outra coisa. Vamos lá, como é que diz? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Pronto, tá bem. Nem a Deus? Primeiro juiz da Bíblia que era o quê? Ateu. Pronto.
A Bíblia tem tudo. Porque tem irmão que fica, meu Deus, e etc. Só que tem juiz que não teme a Deus, mas ele respeita o direito e a religião do outro. Agora, tem professor, tem juiz, tem advogado, tem doutor, tem pessoas que não respeitam, não creem em Deus, mas tenta desfazer o quê? Da crença do outro. Isso é falta de educação, é falta de caráter, é falta de uma boa educação familiar, porque eu não sou feiticeiro e macumbeiro, e eu sei que é errado pela minha ótica e pela minha Bíblia, mas eu respeito a pessoa lá. Assim como eu quero que respeitem a minha crença, não é assim? Pronto. Eles querem o respeito? Eu vou dar o respeito. Então esse aí é o primeiro juiz. Olha, tu botou aí. Primeiro juiz ateu do Novo Testamento. A Bíblia tem tudo. Porque tem irmão que fica, meu Deus, aquele juiz disse uma palavra. Tem juiz aí, e tem advogado, e tem doutor, e tem professor que diz, Deus não vale nada, Deus é meu dinheiro, Deus é minha ideia, não é assim? Eu não me importo, não. A mente dessas pessoas, elas estão o quê? Cauterizadas, dominadas pelo pecado. Entenda que quando Adão pecou, que o pecado vai para a humanidade, corrompe mente, coração, entendeu? E a própria razão. Tudo no homem ficou o quê? Contaminado. Vamos lá, Isaías 64. Esse é o 4 ou 6, rapidinho. Eita glória, é muita coisa. É muita coisa. Porque tem crente que não entende isso. Aí fica, meu Deus, o professor dizer isso de Deus. Aí tem gente que bota aí nos grupos de WhatsApp. É porque tu não lê Bíblia, Tu tá filmando direito, Caio? Bota pra cá. Tu não lê Bíblia, porque se tu lesse Bíblia, tu vai saber desde o início da face da terra, desde o homem que ele começa, que o diabo leva o homem à queda. Teve pessoas que não acreditavam, hein? Olha, tudo que vocês imaginarem, lá vai. Ecumenismo, tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Qual foi o primeiro culto ecumênico na Bíblia? Daniel capítulo 3. A Bíblia diz que foi criada uma lei que todos que tivessem a sua religião, o rei não proibia religião nenhuma. Mas ele dizia, agora tem que me adorar. Então pronto, negócio de pastor maçom, pastor, o que mais? Maçom, pastor, que vai lá pro Papa, não tem uns aí que vão? O ecumenismo, eita, desde o início que o diabo caiu, que o diabo já botou. Entendeu? Que o diabo já botou. E lá em Daniel 3, teve 3 jovens que não quiseram o ecumenismo. Eita glória! 3 jovens de Deus que não quiseram o ecumenismo. Se tu tem Deus na vida, tu pode trabalhar na Babilônia? Fala aí vocês, ele pode trabalhar na Babilônia? Ele pode trabalhar no Egito? Ele pode trabalhar em qualquer repartição? Agora, mexer na crença dele, aí é o que não pode. É por isso que os 3 jovens disseram, majestade, sobre isso nós não vamos te responder, porque o rei perguntou, por que quando vocês escutam o som do pífaro, da gaita, do fole, vocês não veem? Não, é porque a gente tem Êxodo capítulo 20, verso 3, do 2 em diante, não terás outros. Nós não podemos, a glória de Deus não pode ser dividida, aqui nós só adoramos a Deus e acabou-se a conversa. Eu posso ir, um católico me convidar, eu posso ir? Até um budista me convidar para uma solenidade, eu posso ir? Eu não vou convidar ele para o culto? Então pronto. Agora, eu vou ser? Aí é outra coisa. Aí é outra verdade, ok? Então, analisem bem essa questão. E aí nós ficamos aí aonde, como é? 64:6. Vai. Mas todos nós somos como imundo. Para aí. Olha o profeta falando do pecado, da culpa. Como é que ele diz? Todos nós somos como imundo. Vai. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Toda a justiça nossa não vale nada, é trapo de imundícia. Vai. E todos nós caímos como a folha. Isso. E as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, adiquia é injustiça que pode ser praticada por um juiz, pode ser praticada por uma pessoa e pode ser praticada contra a própria vida. Deus deu a vida, a pessoa tirar a própria vida é um ato de injustiça. Um médico aceitar matar uma criança, ou melhor, fazer um aborto só por causa de um prazer que aquela moça não quer, teve uma relação, uma noitada e não quer aquela criança, é um ato é uma adiquia, entendeu? É uma injustiça contra a própria
contra a própria vida. Então, esse é o sentido que nós estamos falando. Então, o que o pastor coloca aqui, vamos lá, o que o pastor colocou aí é do capítulo 18 até o verso 30, até o 32, ele está mostrando a culpabilidade humana. E quando a gente olha para essa culpabilidade humana, você tem 4 coisas aqui nessa passagem. Aliás, 3. Em primeiro lugar, você tem a culpa humana. Em segundo lugar, você pode observar o que o pecado fez na humanidade. Mas em terceiro lugar, você pode entender que você pode ter uma vida diferente se aceitar a justiça do a verdade. Deu para entender agora? Então você tem 3 coisas presentes nesse texto. A culpa, o que o pecado fez, é isso que Paulo está mostrando. Mas ele mostra o que a justiça de Deus pode fazer. Então, o que o pastor Luiz leu, ele mostra uma coisa. Do céu, como é que diz o verso 1? Porque do céu se manifesta a ira de Pronto. Deus. Por que vem a ira de Deus? Porque Deus, lá vai, preste bem atenção. Pastor, Deus é cruel? É não. Lá no Éden, vocês se lembram de uma árvore que ele diz de todas comerás. Não tinha poder nenhum naquela árvore. Ali era um teste moral. Deus deixou o homem com escolha, com livre-arbítrio. Os que dizem que o homem não tem livre-arbítrio, não tem escolha, está totalmente errado. Deus lá no Éden já deixou o homem com a capacidade de escolha, porque o homem não é um fantoche. Deus quis assim, assim ele fez. Então ele deu a escolha para o homem. E tem essa árvore, que ali é um teste moral. De todas tu poderás, mas dessas tu não pode. Ou seja, Deus coloca o homem no universo, na terra, mas ele dá um princípio moral. Ele tem uma norma. Olha, tem que ser assim. E aí o homem quebra essa norma. Quando ele quebra essa norma, aí o pecado atinge a humanidade e ele tenta se justificar com a sua justiça própria, que o pastor Luiz acabou de ler. Essa justiça própria não vale nada. Ela é toda contaminada. Só tem uma justiça que pode resgatar o homem. Qual é a justiça? É Romanos 5 primeiro. Justificado, pois, temos o quê? Aí nós temos paz com Deus. Então prestem atenção que aqui você tem a justiça, né? Aqui, pastor? Você tem a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana é o homem tentando caminhar com os seus próprios pés, é o homem no seu próprio esforço, é o homem criando sua própria ética, é o homem criando sua própria moral, nós vamos já falar isso. É o homem criando seu próprio meio. Mas a justiça divina é o homem se deixando dominar por Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, é isso que esse texto aqui, ele quer mostrar para nós. E por que a ira de Deus se manifesta? Porque o homem ele tem a opção de escolher ou de rejeitar a justiça de Deus. Se ele escolher viver na justiça de Deus, ele está livre da ira, da condenação eterna. Aqui já cai, bem aqui você já derruba a ideia pós-tribulacionista, porque a grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra. Então a igreja não precisa da grande tribulação, nem passar por ela. Por quê? A ira de Deus se manifesta pela impiedade do homem. É muito importante isso. Deus ele tem que manifestar a ira dele contra o pecado. Agora, quando o homem responde positivamente à justiça de Cristo, ele está o quê? Livre da ira. Ok? Então, esse aqui, vamos lá. O homem é contra toda a verdade. Ora, se esse homem, como o pastor leu aí, ele rejeitou a Deus, rejeitou a justiça de Deus, ele vai ser contra o que agora? Por quê? Porque Deus vai ser contra o seu próprio proceder. A ira de Deus vai cair contra ele. Então, por quê? Olha para cá, olha para cá. Vem aqui a inspiração divina. Sabe por que eles não querem o evangelho? Vou mostrar para vocês. Eles não querem porque tudo que o evangelho bate de frente, adultério, prostituição, né? Assim, é tudo que não convém, é o que o homem sem Deus faz. E como ele faz, ele sabe que a Bíblia condena e a Bíblia traz
a ira. Então é por isso que eles dizem, vamos tirar essa Bíblia de escola, vamos tirar essa Bíblia de praça, vamos tirar esses crentes de circulação, vamos tirar esses crentes de universidade, vamos tirar esses crentes de deputado, vamos tirar esses crentes do governo, vamos tirar esses crentes da rua, vamos proibir. Sabe por quê? Imperador não quer Bíblia, ditador não quer Bíblia, porque a Bíblia é contra o desmando, a miséria, a imoralidade. E a Bíblia revela os podres do homem sem. E quem é que quer isso? Hein? Quem quer ser descoberto? E a Bíblia revela teu pecado ou não revela? Na hora que tu começa a ler a Bíblia, ela vai te dizendo quem você é. Aí eles criam ódio, porque as suas obras são maléficas. E aí eles não querem. Aonde é? Tu bota pra cá, Caio. Aonde é que uma mulher que vive no adultério, ela vai querer Bíblia? Hein? Porque é o que a Bíblia mais? Na hora que ela bate em Êxodo 20, não adultera. Aí ela diz, vixe, não dá para mim. Aonde é que a mulher, dominada pela concupiscência, só exibindo o corpo no pecado, ela vai querer Bíblia? Mateus 15, 19. Não é assim? Adultério, prostituição, mentira. Aonde é que o mentiroso? Bota para cá. Onde é que mentiroso quer Bíblia? Na hora que ele abrir a Bíblia, mentiroso, tu não entra no céu. Fala isso, senão o povo não escuta. A Bíblia é um espelho que mostra a gente por dentro e por fora. A Bíblia é um espelho que ela mostra o meu pecado, o teu pecado. Então o que é que acontece? A pessoa está nos seus podres, não é assim? Podre. Vamos analisar bem. Vamos mostrar os podres que a sociedade vive e por que não querem Bíblia. Gálatas 5,19. Vamos mostrar agora. Vamos mostrar os podres que a Bíblia é contra. E eu vou, olha para cá. Por que a sociedade, por que as autoridades não querem Bíblia? Eu vou mostrar por quê. Vai. Porque as obras da carne são manifestas. Lá vai. Prostituição, impureza, lascívia. Irmão, não tem como. Na hora que um rapazinho pega o celular, rapazinho pega um celular que tu vai lá no sitezinho de pornografia. Aí na hora que tu bate aí, impureza. Não dá pra tu Bíblia, rapaz. Entenderam minhas coisas? Aí pronto, o irmão, ou o crente, ou o líder, que na hora que vai pro celular com a imoralidade, aí a Bíblia já está dizendo O que mais? Vai. Lascívia. O que é lascívia? É desejo descontrolado. Aí pronto, meus hormônios. Que hormônio, coisa nenhuma. Agora que anda aplicando pecado à natureza. Rapaz, por que tu matou esse rapaz? Rapaz, eu matei ele porque o meu instinto humano, a gente não se conhece. Olha, eu vou dizer uma coisa, se a sociedade cair nessa, daqui um dia ninguém mais vai ser mais preso, não. Não é assim? Hein? Fala aí. Eles querem justificar tudo. Querem justificar? Querem justificar tudo. E aí eles atribuem aqui aos hormônios, a irmã peca, vive adulterando, a irmã vive traindo, a mocinha vive se entregando para vários machos, não é assim? Irmã, por que você faz isso? É os meus hormônios, Não há, Deus nunca coloca nada em ninguém que venha trazer prejuízo. Então, vamos lá. Idolatria. Feitiçarias. Ai, meu Deus do céu. Quero não. Inimizade. Essa palavra feitiçaria, ela envolve magia negra, ela envolve mistura de química, de drogas, de tudo. Vai. Inimizades. Vai. Porfias. Briga, vai. Emulações. Quem se lembra aí que é emulações? Vai lá. Iras, vai. Pelejas, dissensões, heresias, inveja, partida, inveja, homicídios. Hora que o invejoso vai para a Bíblia, ela taca nele ou não taca? Então pronto, vai. Bebedices. Aí quando eu falo aqui em beber, aí pronto. Um dia desse o irmão estava dizendo, olha, a gente tem que entender, olha para cá, quem gosta de beber cachaça e defende, olha para cá. Os judeus, muita gente fala, os judeus bebem vinho, tem até gente... Olha, outra coisa que eu quero dizer para vocês, uma pessoa que mora em Israel, ou que fala o hebraico, não quer dizer que ela é dona da verdade. Porque muitos judeus pecaram e mataram Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que os judeus foram contra Cristo? E ele não era judeu? Ele era judeu. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que lá a Ana, ela faz distinção. Vamos lá. Primeiro, de 1 Samuel,
em 2 tipos de vinho. Porque tem uns debates. Eu bebo vinho, eu bebo cachaça. E aí a Bíblia diz, na tua presença, não tinha só um tipo de vinho. William Coleman, ele disse que não tinha só um tipo de vinho para Israel. Tinha vários. 1 Samuel, primeiro, ela diz, não está embriagado. Vamos lá. Você encontrou aí? Pronto, deixa eu ver aqui. É o 13, vai. Ana no seu coração falava e moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Não, pastor, é o 15. É o 15? Vai. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte. Meu Deus do céu. Faz a distinção? Não faz. Nem bebida, nem vinho e nem bebida, porque não tinha só um tipo de vinho também. Ele está mostrando que tinha a bebida, e aí provérbio, quando você vai lá, não dê bebida. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é porque lá em Gálatas está dizendo bebida forte. Então, prestem atenção numa coisa, você observa aqui que esse homem que rejeitou o conhecimento de Deus, que rejeitou a Bíblia, que rejeitou a palavra, ele vai ser contra toda a verdade de Deus. É assim ou não é? Ele vai ser. Agora deixa eu te dar um recadinho aqui. Por mim, tu pode ser contra a verdade de Deus. Agora 2 Coríntios 13, rapidinho. Vê lá, 2 Coríntios 13, 8. Vai lá. 13, 8. Rápido. Isso. 13, 8. Opa. 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade. Senão o quê? Senão pela verdade. Senão a verdade. A verdade. Então, você pode observar aqui que esse homem que Paulo está descrevendo, ele pecou, ele está na culpa, ele vai querer Deus? Ele vai querer a verdade? Ele não vai. Então vamos lá, a revelação de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se deu a conhecer. Ou seja, Deus não pediu para ninguém, ele não diz assim, eu posso me revelar. Ele quis se revelar. E ele se revela como? Como é que Deus se revela? Aí Paulo chama, irmão César, ele chama pelos atributos que é o poder ou seja, o atributo invisível é o poder de Deus. Mas o visível é o Salmo 19, os céus manifestam a glória. Paulo está dizendo que lá no começo Deus se manifestou pela natureza. Mas ele agora está dizendo que Deus tem uma revelação melhor do que a natureza. Qual é? A revelação especial. Nós temos 2 tipos, revelação geral e a revelação especial. Na geral é o cosmo, é o homem. Pela revelação geral, o homem vê o poder de Deus, o homem vê a glória de Deus. A revelação geral, ela não salva, mas a revelação geral, ela já leva o homem a refletir que há um Salvador, que há um Senhor. E a revelação especial, ela vai te conduzir para esse Deus verdadeiro que quer te dar salvação. Então, aqui você vê revelação, é o ato do próprio Deus se manifestar para nós como Deus Salvador, como Deus Pai, como Deus que ama, como Deus que cuida, como Deus que quer o teu bem. Esse é o sentido da palavra revelação, não é? Esse é o sentido da palavra revelação. Então, em prosseguimento aí... Porquanto que de Deus se pode conhecer, isso, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Poema quer dizer obras feitas. As obras feitas de Deus revelam. É muito importante que você atente para uma coisa. Como eu posso ver a identidade de Deus? Onde é que está a identidade do ser humano? É no cartão da identidade? Onde é que está a identidade do ser humano? Que ele é um ser humano. Que prova que ele é um ser humano? Prova que ele é um ser humano no genoma, lá no... Pronto, não tem? Aí não tem lá toda a estrutura física dele e a personalidade dele, o conhecimento. Quando você vai para o próprio Código Civil, que vocês, aqui esse é estudante de direito, esse aqui já se formou, quando vocês vão lá para o Código Civil, diz assim claramente o que torna esse ser humano uma pessoa, não é assim? Não tem lá? Identidade, consciência, então, personalidade, então é isso que descreve o ser humano. E qual é a identidade de Deus? Onde é que eu provo que eu possa ver o DNA de Deus? Olha aqui. Você vai ver o DNA de Deus em quem?
Olhando para o homem vê quem? O próprio Criador Deus. Jesus disse em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. O homem, ele traz a fagulha de Deus, ele traz a imagem de Deus, ele traz a semelhança de... Isso aí foi atingido por causa do pecado. Mas Romanos 8, 29 diz que o Senhor Jesus vem para resgatar essa imagem e nos fazer como Deus. Seremos como Jesus? Então, a identidade de Deus está no homem, mas a identidade geral de Deus está no uni. Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas. Então, no universo você vê Deus, você vê, não é o panteísmo, nós não estamos falando. Quando o crente diz, em tudo eu vejo Deus, na natureza, eu vejo Deus no homem, eu vejo Deus nas coisas, não é animismo e nem panteísmo, nem paneteísmo. É simplesmente uma afirmação de que Deus é o criador de todas as coisas. Quem criou a mim, quem criou você não foi diabo. Não é produto da matéria, como vem a teoria do Big Bang, como vem também a teoria do evolucionismo. Como vem a teoria natural, nós acreditamos no Deus criador. Então, aqui você tem a revelação de Deus na natureza. Vamos analisar. E o poder de Deus, pastor Aziel? E o poder do homem? O poder de Deus você vê na natureza. O poder de Deus você vê no homem, você vê na natureza, você vê na sua obra, você vê na criação. E o poder do homem? Você vê o poder do homem aonde? Quem pode dizer aí de vocês? O poder do homem está onde? Vamos lá. Sim, o poder, eu já dei a resposta. O poder de Deus está na natureza, está no homem, está nos seus feitos. Poder de Deus. E o poder do homem está onde? Lembrando aqui que emulações é tipo assim, concorrência, é tipo competição. Isso, mais ou menos isso. Vai. Pastor, não sei se vai estar certo, né? Mas Sim. eu acredito que esse poder do homem, comparando com o que o senhor falou, eu acredito que está nas articulações que esse homem pode fazer, né? Nas estratégias que ele cria, no poder de se relacionar, no poder de comunicar e no poder até mesmo de tentar, eu acho que de manipular as coisas em favor de si mesmo. Por exemplo, eu vou te dar uma pistazinha aqui para você ver. Quando você chega, quando você vai para um outro país, como Roma, como as pirâmides do Egito, quando você chega diante daquilo ali, o que tu olha? As grandes construções, o poder de arquitetar, da engenharia, de como ele chegou naquela... O homem não tem poder de criar. O homem não cria. O homem não cria o céu, o homem não cria a terra, o homem não cria o homem, mas o homem cria a arte, o homem cria ideias. O poder do homem está na produção, que ele falou. O de Deus é em produzir o que o homem não pode produzir, porque só Deus pode criar as coisas. Mas o homem nesta terra, por exemplo, o homem pode dar a vida? Não. O homem, isso é muito forte. Gente, o homem tem um poder grandioso. Já imaginou, o médico pega você, opera você, aí pronto. Mas ele mesmo sabe, olha, nós vamos lhe operar, agora a gente não sabe qual é a sua reação, porque não é assim que ele diz? Nós vamos lhe operar, mas pronto, eu não posso dar vida. Eu não sei como o seu organismo vai reagir. O homem sabe que ele é limite, mas o homem tem um poder. Quem foi que deu esse poder para o homem? Quem é que deu um poder de fazer o Santos Dumont criar, que eu vinha ontem à noite no bicho velho? Até que ontem ele deu um balanço velho tão grande que eu disse, é hoje. Aí vê, você está lá em cima numa banheira velha daquela, rapaz, ali só a mão de Deus. Mas quem foi que deu o poder para essa engenhosidade? Foi Deus. O homem cria um celular que você está bem aqui, a comunicação com o mundo, quem é que dá esse poder? Então, o homem pode criar tudo, esse poder. Então, o homem pode criar tudo, mas o homem não pode criar a vida. Sim, pode falar aí. E, pastor, e aí, até na própria revelação que a gente chama de essencial, que o próprio Jesus, todas essas revelações não são uma revelação exaustiva de Deus. Deus Isso, é incrível, né? É verdade. Deus é tudo que a Bíblia diz, mas Deus não é só o que a Bíblia diz. É só o que está lá é o suficiente, mas não está o todo do que ele é, não é isso? Então vamos lá, fazendo uma troca. Aí o que acontece? Deus fez tudo isso, olha, manifestou a justiça, manifestou o evangelho, manifestou a verdade, manifestou a sua revelação, manifestou o seu poder. Só que o homem vai fazer o quê? Uma troca miserável. Aqui é que está, entendeu, pastor Gideoni? O homem vai fazer uma troca miserável.
tudo isso aí, o que de Deus se deu a conhecer, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua bênção, não é assim? O próprio Deus que se revela, o homem não quer, mas o homem vai fazer o quê? Vamos lá, agora ele vai fazer a troca, vai. Porquanto, tendo conhecido a Deus... Eita, meu Deus, está vendo? O que eles fizeram? Não o glorificaram como Deus. Tudo isso aqui, a construção, Deus deu a onisciência, deu a consciência, deu a razão, deu a construção do universo, deu poder para o homem, está lá no Salmo 8. Deus deu tudo para o homem, mas o homem diz, não, eu não quero esse Deus. Esse Deus é santo, esse Deus ele tem uma exigência, e eu quero a bagaceira, eu quero me acabar na prostituição, na droga, no adultério, eu quero a miséria. Deus estabeleceu um modelo, Gênesis 2:4, deixará o homem pai, pronto, mas não quero o modelo de Deus, quero outro, eu já falar isso. Aí Deus estabeleceu a ordem, a moral, mas não querem a ordem nem a moral que Deus estabelece, querem criar a sua própria moral. Então Deus se deu a conhecer, só que o homem vai fazer uma troca miserável. Olha a troca miserável, olha a troca. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Sim. Nem lhe deram graças. Vai. Antes, desvaneceram-se em seus discursos, e o seu coração, que é insensato, se obscureceu. Isso aí, qual é o que tu tá aí? É o 21. 21, vai. Lê de novo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sim. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Espera aí. Aí é o 21. Duas palavrinhas aí que o pastor leu. Se obscureceu. A mente deles passaram a estar nas trevas. Olha para cá. A mente de um homem sem Deus, ela está em uma mente das trevas. Mas aí o pastor diz em seus discursos. Essa não é a melhor tradução. Em seu dialogmos, em seus próprios raciocínios. Não está aí? Pronto. Em seus próprios raciocínios. Pronto. Duas coisas. Como é que uma mente... Agora preste bem atenção. Como é que uma mente em trevas vai discursar sobre Deus? Entenderam agora? Como é que uma mente nas trevas vai discursar sobre Deus? Como é que é a mente de um ímpio, a mente de um homem que não se aproxima de Deus? É por isso que lá em 1 Coríntios 2,16 tem que haver transformação da mente. Ou seja, o Senhor tem que arrancar a tua mente carnal, a tua mente das trevas, para entrar a mente dele. Meu Deus do céu. Tu tá filmando direito, Caio? Mente escurecida. Quando vocês contemplam esses homens negando Bíblia, negando casamento, atacando a igreja, atacando a palavra, atacando a verdade, é mente o quê? E quando você vê, e os discursos são bonitos, olha os raciocínios, rapaz... Tem deles que tem um raciocínio. Eu fico analisando a besteira de Einstein. De Einstein não, de teoria da evolução. Darwin. É uma coisa bonita. Né? Assim, a cadeia dos animais, os mais fracos sendo dominados pelos mais fortes, vai sobreviver aquele que tem mais resistência. Uma coisinha. Contribuiu no que para nós? Me diga. Contribuiu no que para nós? Tirou alguma doença? Eu queria que esses homens tivessem um raciocínio tão perfeito, era para tirar o câncer. Mas não tem. Agora, quando é com Bíblia, aí há um raciocínio bonito, né? Assim, queremos dizer para vocês que é o seguinte, a gente vive nesse processo evolutivo que teve as construções narrativas. Essas construções, elas são produtos dos homens, é assim. E aí você fica, se for um abestado, né? Boquiaberto. Porque veja... Bate palma, porque veja bem, e é só cada palavra bonita, né? Porque nesse processo epistemológico, nós temos que entender que essa essência, eu sei como é tandinho, eu fico só ali, só ouvindo, só besteira, né? Essa essência epistemológica, ela na verdade tem seu processo, que é um processo que se evolui. Aí entra esse ente humano, esse ser antropológico, que ele entra nesse cosmos, e aí, na verdade, entra as instituições.
né? As instituições, elas entram em cena e elas querem ser protagonistas de um enredo que aí, na verdade, traz a religião. E quando traz essa religião, aí se tu for besta, irmão, isso aqui é pela fé. E tu só vai aceitar essa verdade aqui se a tua mente for transformada. Ou seja, se a tua mente for arrancada, Jesus tem que te dar uma nova. Aí Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas pela renovação. Aí sabe por que eu fico pensando? Por que você crê nas besteiras desses homens e não quer crer na Bíblia? Porque Pascal diz, se você pegar a Bíblia e se você tirar tudo dela, se você tirar, o que ficar ainda é para o bem do homem. Me diga do que a Bíblia prejudica a humanidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está aí. Aí? Pronto. Então observem bem os discursos. Que aí você tem essa palavra aí. Não é isso? Dialogimos. Está aí, ó. Dialogimos. Mas só que esses raciocínios estão aonde? Nas trevas. Então pronto. Agora, é por isso que esse homem vai fazer a troca miserável. Que troca miserável? Primeiro, não conheceram a Deus. Deixaram a Deus. Vai, prossegue. Dizendo sábios, tornaram-se loucos. Olha aí. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Sim. Em homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Fizeram o quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Aí lá vai, digam comigo, sexo, pensamentos, desejos, tudo ficou alterado por causa da mente nas trevas. Aí o que acontece? A mente dele, o raciocínio dele é diabólico, então ele vai montar o padrão do sexo do jeito que ele... Cara, não importa, cara. Cara, o que vale é o prazer, cara. Se tu dormir com 10 homens, é tua vida, cara. Se tu dormir com uma jumenta, cara. Se tu quiser uma cachorra, cara, é tua. Quando você lê Levítico, você tem todo tipo de sexo que a Bíblia proíbe. Não é assim? Mas a sociedade sem Deus faz a troca miserável. Fisiquem, deixar o uso natural. Aquilo que é próprio da Deus nos fez com a natureza. Pronto, eu vou te dar, bota bem aqui, Caio. Vamos alterar a natureza. Por que tu não come capim? Coma só capim e beba água. É alterar o quê? Quem é que come capim? É o animal, é o boi. Sim ou não? O boi come carne se tu botar carne para ele? Não. Come não. Até cachorro. Você cria um cachorrinho pequeno, aí você tem lá tudo que você não pode dar para ele que vai prejudicar a natureza dele. Deus fez a natureza. Tu está filmando direito, Caio? Deus fez a minha e a tua natureza para uma tendência natural dela. A minha natureza, ela me dá direito a comer isso aqui. Eu não posso beber outra coisa que vai atrapalhar a minha natureza normal. Mas só que o homem, ele com seu raciocínio diabólico e nas trevas, ele alterou o quê? Aí pronto, deixaram o uso natural. Tudo está diferente. Eita, rapaz, tem coisa aqui, negócio que hoje, na hora que a gente mexe com isso, aí diz que a gente é homofóbico. Então vamos lá, por que tu não come capim? Vamos botar capim para tu comer. Irmão, e eu não duvido não, daqui um dia vocês vão ver que, irmão, a natureza depravada é coisa pesada. Olha, nós estamos falando aqui, estamos sorrindo, não é assim? Mas eu vou dizer para vocês, é pesado. Porque é como se você, olha, até quando a criança nasce, que há qualquer alteração na formação, no seu DNA, não é assim? Já nasce com deformidade. Agora, Deus nos deu uma natureza. Só que o homem fez o que com essa natureza? Ele alterou ela. Aí vamos analisar bem aqui. A lição vai falar. Você vai analisar sexo. Vamos colocar aqui Deus, ok? Sexo, homem. Vou colocar aqui religião. Pronto. Somente com raciocínio nas trevas diabólica,
o que ela vai pensar sobre Deus? Vai dizer que Deus é belo? Vai dizer que Deus é santo? Vai dizer que Deus é verdadeiro? Não. Vai dizer que Deus não existe. Quando você vem para o sexo é um dom de Deus? Para o homem? É uma bênção de Deus para o casal? O homem pode, mas a mulher, casados, dentro da Bíblia, fazer sexo? A Bíblia proíbe o prazer sexual? Mas como é que uma mente diabólica, uma mente de raciocínio nas trevas, vai falar sobre o sexo? Qual é a construção do sexo? Tudo que é de imoralidade, adultério, prostituição, relações ilícitas, homem com animal. O homem tem a mente tão diabólica que ele pega. Tem homem aí que tem prazer sexual com o morto. Ele fica esperando as pessoas enterrarem o morto. Não tem um nomezinho? Me lembre aí. Tem um nomezinho. Ele pega, ele espera enterrar o morto e quando ele vai lá, o que ele faz? Ele faz sexo. Sim, aconteceu. Por isso que eu me lembrei aqui. Aconteceu. Agora, o pior não é isso. Tem homem que tem prazer de fazer sexo com a mulher toda ensanguentada, esfaqueada. Que mente diabólica é essa, gente? Rapaz, é negócio sério. Gente, eu não sei. Olha, aí eles falam tanto mal da Bíblia. Tem homem aí que tem coragem de pegar, olha para cá, doutores e autoridades, pegar uma criancinha recém-nascida, porque necrofilia é isso. Como é que ele pega uma criancinha, um bebezinho recém-nascido, um cara de mente aberta, universitário, até doutor, ele pega uma criancinha e vai lá nela, mata ela, estrangula e faz o que com ela? Sexo. Que mente é essa, gente? Gente, me explica que mente é essa. E aí, eles usam isso em nome do quê? Do prazer. Religião. A religião, aí eles vão criar. Não, é o seguinte, Deus não existe, mas vamos criar o nosso próprio culto. Assim, Augusto Conte pensou isso. Assim, Nietzsche vai pensar. Assim, os grandes ditadores vão pensar. A religião em favor do homem. E aí, vem um pesado aqui. O homem se torna um centro de tudo. Entenderam? Então, eles fazem a troca e há um desvirtuamento do homem. A Bíblia diz, deixar o uso natural. E fizeram o quê, pastor? Lê aí. Mudaram a verdade de Deus em mentira, serviram mais a criatura do que o Criador. Lê aí 2 Pedro 2,12, rapidinho. Vamos lá. 2,12. Isso. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Eu já vi deles dizendo assim, olha, nós temos que aprovar isso, que até um animal, porque se você pegar um cachorro, um gato, ou se a mãe, aquela cachorrinha, ela pare uma cachorra, passar um tempo, você leva ele para outro lugar, e leva lá para a casa da primeira dona, que é a mãe. Se botarem lá, o cachorro transa com ela, pronto. Aí ele ainda diz assim, é assim que o mundo quer. Olha como é que Pedro chama. Eles alteraram a natureza. Irmão, está na Bíblia. Por que eles fazem tudo isso? Alteraram. Olha o que ele acabou de ler aí. Animais o quê? Fale aí. Olha a Bíblia. Animais irracionais. São animais o quê? Irracionais. Ou seja, porque o animal, ele faz isso porque o animal não tem o quê? Raciocínio. O animal só tem a alma de desejo, de vontade, mas não tem o espírito, não tem a mente. É só a alma de vida. Acabou. O irmão fez uma pergunta para mim, pastor, os cachorros vão para o céu. Meu filho, acho que o cachorro dele morreu e ele ficou, vamos para o céu. Eu vou te ajudar. Nós vamos criar mentalmente um céuzinho para ele lá. Né? Não, mas é um céuzinho dele. O Agostinho criou um céu para umas criançazinhas que nasciam. Só de ficção. É um céu científico para mim não atacar o teu amorzinho pelo animal. Mas o animal morreu, gente, acaba tudo. O animal morreu, acaba tudo. Porque é só uma alma, mas não é uma alma racional. É só o sopro. Agora preste bem atenção. O que ele acabou de ler aqui. O que ele acabou de ler aqui agorinha é que há uma alteração nessa natureza. Agora eu pergunto aos senhores, quem fez a alteração nessa natureza? Quem é que faz? É Deus? Não, é o homem que se deixou levar pelo pecado. E aí, como ele se deixou levar pelo pecado, aí
Pedro está chamando de natureza animalesca. E sabe o que é natureza animalesca? Natureza bestial. E sabe o que é bestial na Bíblia? Está lá em Levítico 18. Ele faz sexo com o que vier na mente. Irmão, tem absurdo. Eu não vou contar um aqui que um rapaz fez, que é coisa absurda. O desvirtuamento sexual e de moral é tão grande que é desse jeito. Agora, preste bem atenção. A escolha é de vocês. Pronto. Já que o Senhor Deus disse assim, eu me revelei, mostrei minha glória, vocês não querem? Daqui para frente a escolha é de quem? É de vocês. Só que há uma coisa, o que vocês escolherem, eu vou trazer a minha ira e também nos próprios corpos de vocês, eu vou manifestar o meu poder. Aí alguns dizem que vai ter doenças psicológicas no próprio corpo, vai ter doenças físicas e doenças espirituais. 3 tipos de doenças que vêm para um corpo que não atenta para a palavra de Deus. Ok? E aí vocês vão vendo. 2 tipos de idolatria. O texto fala a idolatria para deuses falsos e a idolatria para o próprio homem. Hoje tem culto para homens ou não tem? Tem idolatria para homem ou não tem? Mas tem a idolatria também contra o próprio Deus. Lá em Êxodo 32, até Israel entrou na idolatria. Aí volto novamente a dizer, porque Arão pegou o bezerro e disse, eis aí o Deus, irmão, que tirou vocês. Eita, rapaz. É pesado. Aí você vem agora, mentes e corações dominados pelas... Vamos mostrar aí, pastor. Agora vê do 29. Olha como é que está a sociedade com a mente velha desvirtuada. Cheios de toda a imundícia, toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis, sem afeto natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Esse é o mundo baixo e desgraçado sem Deus. Tirou Deus de cena, tirou Deus da ação. Aí Deus também diz, vocês não me querem, eu não quero vocês também. Agora saiba que eu vou trazer a ira e vou trazer o pecado para o corpo de vocês. Irmão, é o mundo baixo, né? Aí, irreconciliáveis, mentirosos, né? Assim, inimigos, soberbo, inventor de... Irmão, caluniador, hoje tem homem aí, irmão, que está no poder, que ele inventa o mal só para destruir os outros. Eita, rapaz. Mas vão receber o castigo aonde? No próprio? E eles vivem um estilo de vida baixo. Pronto, agora vamos lá. Deixa eu falar aqui. Eu vou ser breve aqui. Renascimento. O pastor Douglas, ele falou, por isso que eu convidei, eu já expliquei o texto, não já? Terminei o texto? Aí eu expliquei. Mas o pastor Douglas, alguém disse assim, pastor Douglas pegou pesado. Eu vou pegar macio aqui. Renascimento. O renascimento é o primeiro ponto. O renascimento ele vem como um movimento cultural. Olha, bonito, né? Movimento cultural que busca resgatar as obras clássicas, não é isso? Misturado aí claramente com as culturas gregas e romanas, não é assim? Então, é um movimento lá do século XIV. Tem algum problema buscar as obras clássicas romanas? É bonito ou não é? Nós estudamos isso ou não? Então, pronto, é uma coisa maravilhosa. Pronto, o ressurgimento do interesse pela cultura, florescimento das artes e da ciência. Por exemplo, se o homem andasse atrás só da ciência, é pecado? Teve vários cientistas crentes ou não tiveram? Agora, qual é o problema aqui para o lado... Vamos analisar. Primeiro eu vou falar sobre o bem que o renascimento trouxe para nós. Eu não posso falar só do lado negativo, eu não posso ser um crente numa mente cega. Vamos lá. Pastor Zé, o renascimento trouxe algumas vantagens para nós? Sim. Através do renascimento, nós vamos buscar o descobrimento intelectual. Pronto, eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, as fontes originais gregas vêm com quem? Com o renascimento. Os textos bíblicos em obras latinas, gregas, vêm com o quê? Os grandes manuscritos vêm com o quê? Com o renascimento e outros. Então, pronto. Também outra coisa interessante.
Porque naquela época a igreja ditava tudo sem que a pessoa pudesse dar um parecer qualquer, uma avaliação. E tinham muitas crenças erradas. Então, com o Renascimento, vem uma reavaliação das religiões. Muito importante isso aqui. Isso, então é muito importante. Agora, o que você tem? Você tem também o humanismo cristão. O que você tem no humanismo cristão, pastor Zéu? Eles vão dar dignidade à pessoa humana, eles vão falar que a pessoa humana foi criada à imagem de Deus, eles vão promover a educação, ok? Vão promover a educação cristã. E aí foi muito importante. Arte e leitura religiosa. Com o Renascimento, você vai ter aí grandes obras e artes religiosas que vêm trazer cenas bíblicas, artes bíblicas, representações bíblicas. Falei isso, não vou observar. A maioria das esculturas e artes renascentistas são de cunho religioso. Isso, pois é. Aí o que acontece? Você vai ter dois problemas que vão afetar os cristãos com o Renascimento. Primeiro, você vai ter o primeiro problema, secularismo crescente. Porque como isso vai trazendo a leitura e vai trazendo outras coisas, o que acontece? As pessoas vão voltando mais para o secular. Então teve isso que a igreja ela teve que enfrentar, porque a renovação das culturas clássicas vão começar a afastar as pessoas dos ensinos tradicionais. Segundo, abuso e corrupção. Porque nesse período aqui também, muitos líderes da igreja aí falam se envolverem em práticas corruptas e também um abuso do poder. Ou seja, o Renascimento se tornou uma oportunidade, mas também se tornou um desafio. Eu não vou longe agora. Por que antigamente os pastores tinham medo de um crente, de um líder fazer um seminário? É porque dentro da igreja ele não dava brecha para o crente analisar e avaliar. Mas lá no seminário o cara diz, isso aqui não está no original. Isso aqui não é verdade. Aí se o cara tem a mente fraca, não crê no Cristo verdadeiro, porque por mim eu não estou nem ligando para as obras do Bartierma. O que Cristo faz em mim, a experiência que eu tenho com Ele, é mais alto do que qualquer ideia de homens. Agora, vai para um seminário, vai para uma escola, e quando chega lá, você vê um cara dizendo bobagem e tu crê nisso, é sinal de que você nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Então, entenderam aí? Segundo, aí nós vamos ter agora, nós vamos ter o humanismo, não é isso? Deixa eu ver aqui onde eu botei o humanismo. Muito bem, nós vamos ter o humanismo. Esse humanismo aí, ele vai também implicar na vida dos cristãos. Vai implicar na vida dos cristãos. Por quê? Porque é muito importante vocês analisarem que quando a gente atenta aí para o humanismo ele vai valorizar a razão, vai valorizar a ciência, não é assim? Eu coloquei aqui, é uma visão mais cética em relação a alguns dogmas da igreja, né? Então você vai ver aí que o humanismo ele se volta para o próprio homem. O homem passa a ser o centro. Ele é o ser capaz, é a sua razão. O homem é a sua própria capacidade. Então, vocês podem observar aí que você tem, eu estou falando agora do humanismo, ok? Então, você tem essa perspectiva presente aí no humanismo, que torna-se o antropocentrismo, o homem no centro. Antigamente, nós tínhamos o lado teocêntrico e agora nós vamos ter o lado antropocêntrico. Eles deixam Deus de cena e vão colocar quem em cena? O homem com a sua razão, com o seu estudo, com a sua pesquisa, ok? Então, nós vamos ter depois o que aí? Nós vamos ter o iluminismo, não é isso? Aí, o iluminismo, ele vai valorizar a razão, vai valorizar a ciência, as fontes primárias, o conhecimento, que aí eles vão questionar os dogmas, vão questionar a fé. E eu coloco aqui que teve os lados positivos, não é isso? Teve o lado positivo. Primeiro, tolerância religiosa. Promoveu a ideia de tolerância religiosa, liberdade de pensamento. Eles argumentavam em favor de um Estado secular, separado da influência da Igreja Católica. Aí vem o desafio. Qual era o desafio? O iluminismo levantou críticas contra o poder, a autoridade, a instituição religiosa, a igreja, em especial a Igreja Católica. E muitos filósofos eram iluministas, e eles denunciaram a interferência da igreja em assuntos
seculares. Você tem aqui que no período do iluminismo vai surgir também o deísmo. Eles não vão dizer que Deus não existe, mas vão dizer o seguinte: não, Deus está lá, ele nos abandonou, ele criou o universo, criou a terra, mas ele lá e nós aqui. Ele lá e nós aqui. Então teve isso. Aí você tem aí, em quinto lugar, a influência do iluminismo na reforma protestante. Vocês já viram aquele ditado? Deus escreve certo por linhas, ou seja, todo esse processo, a gente pensa que Deus não estava no controle. Mas como a igreja estava nos seus desmandos, quando você vai mais na frente, você vai ver que o poder que o homem depositou no antropocentrismo, na ciência, na razão, logo vai estourar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí eles vão querer voltar de novo para quem? Para Deus. Então, Deus trabalha direitinho, meus irmãos, ok? Então você tem que entender que há essas questões que são levantadas dentro desse processo. Por fim, nós temos a pós-modernidade. O que você tem aí nessa pós-modernidade? A pós-modernidade ela é subjetiva, a pós-modernidade ela é pluralista, a pós-modernidade ela dá direito mais ao indivíduo do que à coletividade. A pós-modernidade ela vai criar a questão da desconstrução, porque se vocês analisarem, eu falei agora há pouco da narrativa, a narrativa histórica. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra. A narrativa bíblica que vinha seguida pela tradição. Aí entra a pós-modernidade e diz assim: não, tudo isso é uma construção do homem. Aí entra a desconstrução. Ou seja, o que vale não é aquilo que foi dito lá atrás. O que vale é a sua ideia, é o seu subjetivismo. Aí entra o relativismo, não é de agora, gente. Protágoras de Abdera dizia: o homem é a medida de todas as coisas, e não Deus, era o homem. Então, enquanto você tinha dentro da visão católica, dentro da visão bíblica, dentro da visão histórica, que Deus é a medida de todas as coisas, Deus é o padrão para nós, ele estabelece a sua palavra com os seus princípios éticos e morais. Agora, como é que eu vou? Aí o pastor Douglas acertou. O iluminismo, lá vai. Aliás, o renascimento, o iluminismo, o humanismo, a pós-modernidade. Vamos pegar os 4 agora. E eu coloquei aí que o pastor também fala da sociedade líquida, não é isso? Do polonês Zygmunt Bauman. Ele vai mostrar que essa sociedade líquida, ela não tem mais um elemento sólido, ela não tem mais uma consistência. Hoje tudo se tornou líquido, até os relacionamentos. Então o que você tem? Vamos para concluir. Você tem 4 estruturas. Quais são as 4 para a gente encerrar? Vamos lá. Renascimento, humanismo, iluminismo, pós-modernidade. 4. Agora imagine esses 4 ramos sem qualquer ideia de Deus. Sem qualquer princípio baseado em Deus. Eu disse agora há pouco que nós tivemos humanistas cristãos e nós também sabemos que foi nesse período que grandes universidades cristãs surgiram. Então eu estou dizendo que tem uns pontos positivos, mas tem o lado, e eu vou resumir. O lado tem um lado positivo, a evolução da ciência, da arte, da medicina, da tecnologia. Foi bom ou não foi? Isso atrapalha a Bíblia? Agora, nós estamos falando daquele lado do antropocentrismo que não quer saber de Deus. Do renascimento que dizia, deixa Deus de lado. Nós estamos falando da pós-modernidade, que cada um tem a sua própria verdade. Nessas desconstruções, eu coloquei aí, gente, isso é muito sério, porque quando você atenta para essas questões que nós estamos falando aqui, eu coloquei aí que você pode observar que essa sociedade, ela traz o quê? Ela traz aquilo que é chamado de desconstruções das metas narrativas. Eu coloquei aqui, o pós-modernismo desafia as grandes narrativas e procura explicar a totalidade histórica que pretende explicar, nega esse processo histórico que eu falei agora há pouco, dessa construção. Eles negam isso, negam as narrativas religiosas, cristãs, e isso vai trazer sérios problemas. Então, vocês estão vendo aqui
que essas são as ideias. Agora imagine, tudo isso aqui, o homem sem Deus. O que eu poderia resumir é o seguinte: dentro do renascimento, teve coisas boas que beneficiaram o povo de Deus. Dentro do humanismo, quando, por exemplo, alguns humanistas cristãos que trouxeram coisas boas, a gente valoriza, sim ou não? E do pós-modernismo, hoje, eu posso dizer que não tem quase nada bom. É claro que você tem o direito de liberdade, de pensar, mas eu quero dizer para vocês que essa ideia ela é muito perigosa. Por quê? Eu posso dizer que a Bíblia é simplesmente uma construção do homem, inventada pelo homem. Não se trata de um processo realmente histórico, como a Bíblia narra, como a Bíblia fala. Então, vocês podem observar. Por último, nós temos aqui a idolatria da autoimagem, eu já expliquei. A idolatria do coração, eu já expliquei. O que é a idolatria do coração, pastor Zé? É que um coração não transformado, um coração pecaminoso, ele vai ser obsceno. Está lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o... Então pronto. Ele vai ter um coração pecaminoso, cheio de tudo que não presta, como está lá em Mateus 15:19. E aí, a idolatria sexual é quando um homem que a mente dele está totalmente fora do padrão, ele vai trazer uma perversão sexual. Sexo não é pecado, sexo é uma bênção de Deus. Agora, um homem com a mente pervertida, ele só vai trazer coisas que não prestam. Medite nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.